Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Ainda sobre o texto de João, no capítulo 8, os versos 1 até o 11, eu gostaria de fazer umas últimas considerações, pois assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus queridos, registro o verso 9, que tendo ouvido o desafio feito por Jesus, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher ali em pé. De certa forma, cada uma daquelas pessoas ali reunidas à volta daquela mulher sentiu-se reprovada pela própria consciência. Tomando emprestada a linguagem utilizada nas casas de boliche, eu afirmo que Jesus empreendeu um verdadeiro strike, fazendo cair por terra, derrubando o orgulho, a inveja, o falso moralismo e o espírito justiceiro daquelas pessoas. Foram saindo um a um, afirmou João. Não havia outra opção para aquelas pessoas, a começar pelos mais velhos. O rigoroso tribunal que se reunira em torno da mulher teve literalmente, então, a sua sessão esvaziada. Não por ter cumprido a sua função, mas porque os acusadores não podiam suportar olhar para o rosto do justo juiz diante do qual haviam se colocado. Este ocorrido com a mulher pecadora termina com o seguinte registro nos versos 10 e 11. Então, diz João, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Só que ainda que os acusadores da mulher tivessem se retirado da presença de Jesus, envergonhados, e isso pela sua própria consciência, não estavam dispostos a se arrepender. Pois logo adiante eles aparecem fazendo outras acusações a respeito de outras pessoas e tentando a Jesus. Isto é próprio das pessoas que se autoproclamam justas e que por isto vivem no engano. E o mais triste é que muitas vezes tais pessoas se assentam nos bancos das igrejas sem jamais admitirem os seus erros, assumindo a mesma postura daqueles homens diante da confrontação que lhes é feita. De outro lado, a mulher sobre quem foi colocada a pecha de adúltera, pecadora, permaneceu ali firme, de pé, diante de Jesus. Provavelmente ela estava muito envergonhada e humilhada, mas de forma alguma estava aterrorizada, porque no seu coração brotou esperança. Jesus livrou-a das consequências imediatas e legais do pecado que cometera, e junto com tal livramento, lhe concedeu a oportunidade de buscar retamente a Deus em sua própria alma. Jesus concedeu àquela mulher a oportunidade de um recomeço, de um novo começo de vida. Eu fico pensando que Jesus poderia ter
catado do chão todas as pedras que ali ficaram e arremessado contra aquela mulher, pois ele não tinha pecado. Jesus possuía, sim, o direito de exigir a execução daquela mulher, mas preferiu chamá-la ao arrependimento ao invés de aplicar-lhe a justiça imediata. Bem que ele poderia tê-la condenado. No entanto, preferiu redimi-la. Quão grande é a misericórdia de Cristo! Preferiu cumprir para com ela aquilo que já havia sido declarado por João, o evangelista, a respeito da sua obra aqui na terra e que está registrado no verso 17 do capítulo 3. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O ensinamento maior que encontramos neste acontecimento é que o homem não pode julgar os demais homens. Até porque o homem que não tiver sido feito culpado dos atos externos pode, em todos os casos, muitas vezes, ter se tornado culpado do desejo íntimo de cometê-los. Não existe pecado maior ou menor diante do Deus Santo. O impacto e as consequências sociais dos nossos pecados podem ser diferenciados, mas diante de Deus, o pecado de um juízo indevido em nada diferencia do pecado de um estuprador. Pecado é pecado. Diante de Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão. Todo pecado tem a mesma dimensão. Como você lida com o pecado das pessoas à sua volta? Você usa de misericórdia e de compaixão para com elas ou cede à tentação de julgá-las? Não nos compete julgar as pessoas. O que nos compete é compartilhar com elas a respeito do amor do Senhor Jesus Cristo. Muitas almas preciosas carecem de ouvir falar do amor de Jesus e não do nosso julgamento. Precisamos compreender que pessoas rotuladas como pecadoras são pessoas que carecem do amor de Cristo e não do nosso julgamento. Jesus condenou todo tipo de juízo precipitado de um homem contra outro que tenha cometido pecado. Condenou também todo pecado em nossa própria vida e declarou a todo pecador que o perdão de Deus pode livrá-los se estes nele crerem. Uma grande demonstração de misericórdia pode fazer mais do que um apedrejamento é capaz. O apedrejamento mata o corpo. A misericórdia salva a alma. Reflita sobre isto. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, obrigado porque o Senhor mostrou nesse contexto aqui de que nós não temos direito algum de exercer juízo sobre a vida de outras pessoas que cometem pecados. Até porque nós somos, sim, pecadores e carecemos da Tua misericórdia e por isso nós celebramos o fato de elas se renovarem a cada manhã sobre nossas vidas. Mas que possamos, Senhor Deus, deixar de pegar em pedras para atirar sobre as outras pessoas à nossa volta, querendo nos fazer juízes delas. Que possamos deixar para o Senhor, que de fato não veio ao mundo para julgar os homens, mas para salvar os perdidos. Que nós possamos levar as pessoas até o Senhor, não com a intenção de que sejam julgadas e condenadas, mas para que ouçam a respeito da salvação que o Senhor veio trazer ao mundo e para que possam também, como nós fomos, serem libertas dos seus pecados e receberem de Ti a vida abundante que Tu tens para dar. Santo é o Teu nome. Nós oramos agradecidos a Ti por tão grande salvação. Louvado seja o Senhor. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.